Opa, tudo bom? Hoje eu trouxe uma nova modalidade de vídeo para você. Eu compartilhei uma live com o Dr. Isaac Iacovoni, que é um advogado especialista em direito de trânsito e atua na cidade de Bauru, interior de São Paulo. O Dr. Isaac ele vai falar sobre a indicação do condutor na via judicial, formas de que ele conseguiu chamar a atenção do judiciário, inclusive alterando aí o posicionamento das turmas recursais onde ele atua, do fórum competente lá da região que ele atua. Então, uma live muito interessante, um bate-papo descontraído, leve, mas com informações preciosas de como ele conseguiu formar essa tese e quais são os documentos, as provas que ele utilizou para a indicação do condutor na via judicial, inclusive invertendo lá o posicionamento do judiciário, tá bom? Fica então com essa live, aproveite aí. Primeiramente eu quero te agradecer pelo convite aí, né? Na verdade, para mim é um prazer tá aqui com você, uma pessoa que a gente aprendeu a admirar, aprendeu a gostar muito e a admirar também não só a pessoa que você é, como também o profissional que a gente percebeu da forma que você lida com direito de trânsito, com o ser humano em si, né? Então, obrigado por ter aceito o convite aí, tá bom, Isaac? Obrigado, mestre. Eu me sinto muito honrado de ter recebido esse convite seu, né? Espero estar à altura aí para responder as perguntas que tiver aí ou sanar algumas dúvidas que o pessoal tiver. Não, certamente vai estar, vai tá à altura sim, pô. Você é um cara top aí, pô. Tem que estar sempre divulgando aí seu trabalho e porque são pessoas como você que realmente está buscando, criando teses, né? Igual a gente sempre bate um papo, né? Nós temos muitas doutrinas de pessoas que fazem parte da administração pública, né? Então, uma visão um tanto quanto, vamos dizer assim, com todo respeito, protecionista à administração pública, né? E a gente, de um tempo para cá, a gente tem percebido aí algumas pessoas que atuam do lado de fora do balcão, mas que também querem fazer com que o ato seja verdadeiro, legítimo e legal, né? Então, há posicionamentos do lado de fora aqui que também devem ser levados em consideração, né? E isso justamente vai entrar aí no nosso tema, porque houve uma revolução aí na cidade de Bauru, parece, né, Isaac? Então, o que a gente sempre comenta, né, o mestre, é o seguinte, a questão a administração pública hoje sempre, igual a gente fala, né, nós que temos que provar que eles estão errados, né? Então, sempre, as teses sempre saem a favor da administração. Então, nós temos que, como advogados na área de direito de trânsito, nós temos que desenvolver tese para fazer aquele contrapeso, vamos falar assim, né? Senão a gente não consegue reverter nada, né? É verdade. Então, em cima disso, lógico, a gente está conversando bastante, o grupo do Trânsito na Prática ensina muita coisa, vem tese de tudo quanto é jeito, né? E a gente vai filtrando esses conhecimentos. Essa resenha do grupo Trânsito na Prática é super importante, porque a gente vai buscando de várias localidades, vários locais, vários estados e vai formalizando uma tese. Chega uma hora que vai dar certo, né? Então, já diz o ditado, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, não é isso? É mais ou menos isso, né? Eu senti, vamos falar assim, aqui em Bauru foi exatamente isso, né? Indo para o tema agora Deixa eu só fazer um parênteses, bem rápido. Só, deixa eu aproveitar primeiro, vamos te apresentar, né? Que às vezes alguma pessoa aí pode não te conhecer, apesar que quem aqui que está na live aí, que já faz parte aí da família Trânsito na Prática,
Da família, na verdade, todos já fazem. Se você está no Instagram, mas eu me refiro, quem já fez o curso, quem já participou de alguma coisa, já dá um eu aí, para a gente ter uma noção, tá? Mas é isso, Silvão, meu brother. E aí o que acontece? Deixa eu apresentar o doutor Isaac, né? Então, Isaac Iacovoni. Qual que é a origem desse nome, Isaac? Só por curiosidade. Italiano. É isso aí, show de bola. Isaac, faz uma apresentação sua aí de qual que é a sua cidade, a sua atuação, como começou a sua atuação de lei de trânsito. Fala um pouquinho aí da sua história aí para a gente já começar a trabalhar o tema daqui a pouquinho, tá bom? Como é que começou a sua trajetória aí? Então, eu sou de Bauru, né? E por 23 anos eu, com muita honra, fiz parte da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? E fui para a reserva em 2011, dia 5 de junho de 2011 eu fui para a reserva. Nesse meio tempo, em 2002, eu já tinha sido aprovado no exame da ordem, né? Legal. Pelo fato de eu estar ainda exercendo a função policial militar, é incompatível, né? O exercício da advocacia com o exercício da função policial militar. Sim. Então, eu acabei indo para a reserva em 2011, comecei a advogar em 2011. Nesse meio tempo, ainda quando eu estava na PM ainda, meu pai ele é despachante em Bauru, né? Uhum. E ele falou para mim se eu não queria. Aparecia muito serviço de recurso de multa aqui, né? Uhum. Se eu não queria fazer esse serviço, né? E aquele negócio, eu nunca tinha visto recurso de multa, nunca tinha feito, né? E acabei me correndo atrás de buscar conhecimento, né? Para defender melhor o cliente, né? Vamos falar certo. Assim. E desde essa época aí de 2002 para frente, eu já estou na área do administrativo, né? E a partir de 2011 comecei a fazer administrativo junto com o judicial. E aí estamos desenvolvendo esse trabalho aqui em Bauru. Já tá um tempinho bom então, hein? E outra... 2002, quando você passou na OAB, eu estava entrando na PM, Zé. Não, eu ia fazer um comentário aqui na live passada, você falando que em 89, parece, 2000, você estava no Senai usando Walkman? 92. Eu já era segundo sargento já, rapaz. Você jogando tá vendo? Eu, com 14 anos, entrei no Senai lá em 92, fiquei até 96. Aí depois trabalhei 10 anos em empresa metalúrgica, comecei varrendo o chão de fábrica e saí desenhista projetista de lá. Muito e aí bom, saí de lá da empresa para entrar na PM. Né? Entrei na PM por vocação realmente e fiquei quase 10 anos também. Em 2002 eu entrei, né? Então, nessa época aí. E advogar, nós começamos a advogar bem perto, porque eu sou inscrito de 2012, né? Então, eu me formei em 2011, peguei minha OAB no primeiro semestre de 2012, eu já estava com a minha OAB. Mas é isso aí. Eu me formei em 2002, né? Já, graças a Deus, Deus me ajudou. Eu passei no primeiro exame da ordem, eu já tinha passado e só fiquei nesse tempo aguardando você aposentar na PM para que eu pudesse exercer. Né? Legal. E aí então, desde o começo da advocacia aí, acho que a principal área sua foi trânsito, então. Sim, não, sempre trabalhei em direito de trânsito. É que quando você... Pegava alguma coisinha de outra área também, não pegava? Não, eu vou falar para você, logo que eu comecei a advogar, né, até meu irmão, eu comecei a trabalhar junto com meu irmão, tudo, né, e aí meu irmão falou assim, vamos nos inscrever lá na defensoria, né, para pegar alguma coisinha, porque isso sempre cai, né, e aí eu comecei a advogar na área do direito civil, direito de família, mas aquele negócio, né, chegou uma hora que eu até fiz um curso seu, né, Sim. E aí você chegou e falou pra gente, o que vale é a advocacia especializada. Sim. E aí, eu parei de advogar em tudo essas questões de direito civil. Tem alguma coisa ainda que é do passado, né? Sim. Que a gente está invertendo.
Mas o que é direito civil, direito de família, eu faço só para os amigos aí que, às vezes, para ajudar, entendeu? Sim. Mas a minha advocacia hoje é advocacia de trânsito somente. Legal. E meu faturamento aumentou, vamos falar assim, vai 200% só fazer. Ai, que beleza. Só advocacia de trânsito. Isso é muito bom de ouvir, né? É um peso muito grande, Isaac, quando a gente fala desse tipo de coisa, né? Na verdade, eu sempre menciono, né? Ninguém é obrigado a seguir o que a gente fala, né? Mas a verdade é uma só. Eu também só consegui ter uma vida financeira um pouco melhor quando eu deixei de fazer outras áreas, né? Então, isso foi muito importante para mim também. Eu percebi que dá certo se especializar na advocacia. E eu lembro quando você falou isso aí para mim, né? Que quando você focou só no trânsito aí, as coisas melhoraram, né? E eu fico feliz e vejo que está validada aí a ideia, né, realmente de focar, e que trânsito não é cobrar só um valorzinho ínfimo ali de um recursinho de multa, tem ações aí que dá para você ganhar um dinheirinho legal, não é isso? Veja bem, o direito de trânsito ela não se resume somente na suspensão e cassação e recurso. Sim. Uhum. Vou dar um exemplo, eu tenho um cliente mensalista meu aqui, que é um estacionamento de veículo. Eu defendi ele mais ou menos em 40 processos de execução de IPVA. Uhum. E aqueles carros que eles vendiam, naquela época tinha aquela ponte que a gente chamava, que não havia necessidade do veículo ser transferido para o estacionamento, já passava direto para o terceiro, e aí o terceiro não licenciava mais, não transferia mais, e aí ficava IPVA no nome dele. Só que o que acontece? Existia essa norma. E aí eu defendi ele mais ou menos nos 40 processos de execução de IPVA. Graças a Deus eu reverti todos. Ai, que então, beleza. Quer dizer, não é só o direito de trânsito só fundamentado na suspensão, cassação. Tem esses outros, essas outras matérias que, se você quiser, também pode agregar no seu trabalho. Você vai atrelando. É isso aí. Show de bola. E uma das coisas, assim, agora já indo meio que para o tema, né? Uma das situações aí que aparece bastante, né? Vários problemas, vamos dizer assim, surgem justamente da venda de veículo, muitas vezes, ou veículo que não está no nome da pessoa, a pessoa não conseguiu fazer indicação, e aí vem o tema, né? Então, chega muito cliente aí, essa multa não foi eu que cometi, foi minha esposa, foi meu filho, foi um amigo que eu emprestei o carro, enfim, uma série de fatores. E aí a pessoa às vezes perde o time lá de fazer a indicação, ou às vezes a indicação é feita, mas ela não foi preenchido os requisitos de formalidade ali, de documento legível, ou às vezes falta de um preenchimento de um campo, enfim, alguma coisa desse tipo aí. E o órgão indefere também a indicação do condutor, né? Você tem pego bastante caso nesse sentido aí, Isaac? Sim. Basicamente, quando você, vamos falar assim, chega para você esse tipo de matéria, ó, esse carro não é meu, já tá, vamos falar assim, o negócio já aconteceu, né? Sim. Então, o que a gente faz sempre? Quando chega uma cassação, uma suspensão e a matéria é essa, se eu tiver a oportunidade de entrar desde o início, desde o administrativo, eu já vou preparando no administrativo judicial. Certo. Né? Que às vezes não tem essa oportunidade de você começar desde o início, né? Mas às vezes chega para você já só no judicial. E você tem que se virar nos 30, vamos falar assim, né? Sim. Mas no caso do administrativo, a gente já vai preparando. Não foi você? Não. Quem foi? Foi meu filho. Tá, esse carro de quem que é? Esse carro é dele. Então, além da declaração, uma coisa muito importante que eu faço sempre, né? Não sei se o pessoal faz, né? É buscar outros elementos para dar para o juiz ou para o julgador oportunidades de que ele tenha, assim, olha, realmente não é ele. Um exemplo. O carro do seu filho a pólice seguro está no nome de quem? A pólice seguro está no nome dele, o carro é dele, ele está como principal condutor.
Opa, então traz para mim a cópia dessa pólice de seguro para mim mostrar para o jogador, ó, o carro está no meu nome, mas pode ver que no seguro, a pólice de seguro está no nome do meu filho, o carro é dele. Uhum. Outro, extrato de sem parar. Extrato de sem parar está no seu nome ou está no nome do seu filho? Está no nome do meu filho. Então, tudo isso, esses documentos são elementos que podem trazer não só para o julgador do Detran, né, do CETRAN, da JARE, como também já preparando no judicial. Quando eu chegar no judicial, eu falei, excelência, tudo que eu estou pondo aqui, eu falei lá para o julgador do Detran, o julgador do CETRAN, só que eles não aceitaram, então não me cabe outra alternativa a não ser buscar junto ao Poder Judiciário esse tipo de indicação, indicar essa pessoa dentro do processo judicial, entendeu? Legal. Então, geralmente eu faço esse tipo de matéria, né? Uhum. Legal. Isso é interessante, inclusive para a galera que está aí assistindo a gente, entender o seguinte. Vamos dizer no tema indicação do condutor, o que acontece em 99% dos casos dos recursos na via administrativa, e até digo que no judicial também, é que as pessoas elas simplesmente falam, esse carro não era, na verdade, esse carro não foi eu quem estava conduzindo, era outra pessoa. E aí só junta uma declaração. Pega a declaraçãozinha lá, até reconhece firma e etc., mas é só isso de prova, né? E na verdade é muito importante isso que você falou, Isaac, de trazer outros elementos que deixem a prova como um todo mais robusta, mais sólida, né? Então, uma declaração por si só, infelizmente, nós temos que entender as regras do jogo. E hoje a administração pública ela entende assim, tá cheio de gente querendo burlar o sistema, então é mais um tentando nos enganar, né? Então essa é a mentalidade da administração e você tem que provar que você não está enganando a administração, né? Basicamente seria isso. E esse tipo de prova é muito legal porque dentro daquilo que inclusive a gente falou nos últimos dias aí nas lives lá do YouTube sobre ônus da prova, sobre o ato administrativo, né? Um dos princípios aí fundamentais do regime jurídico administrativo é o da supremacia do interesse público. E aí vem aquele princípio do indúbio pro società. Então você tem que mostrar muito bem, e aí dentro dessa questão aí vem a presunção de legitimidade e veracidade que o ato administrativo possui. Então ele é legítimo, está de acordo com a lei, e é verídico, ou seja, é verdade. E aí, essas provas que você comentou aí, elas vêm em cima do princípio da busca da verdade real dos fatos. Então, você está mostrando que, olha, beleza, ele está falando ali, goza de presunção, mas não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, essa presunção é relativa. E eu estou mostrando aqui, por A mais B, que realmente não era esse o condutor, era outra pessoa. Então, essas provas aí ajudam bastante. E uma pergunta que eu ia te falar, Isaac, no administrativo, esse tipo de questão tem dado certo ou você está indo em todos os casos para o judicial? Normalmente, 90% é judicial. 90%, né? Você vê que infelizmente, porque na verdade é uma questão que a gente tem aí que entender que acaba sobrecarregando o Poder Judiciário de forma talvez que desnecessária, né? Vamos dizer assim, né? Quando você tem realmente uma prova robusta, né? E outra coisa, às vezes, às vezes a gente tem até um contrato de compra e venda que a pessoa faz como particular, vamos dizer assim, né? Uhum. Que tem até um enunciado do CETRAN dizendo que não é aceito, o CETRAN de São Paulo, né? Sim. Dizendo que mesmo que tenha um contrato com reconhecimento de firma da data anterior à multa, mesmo assim, eles não aceitam, não é presunção de prova para eles, para o CETRAN, mas para o judiciário, perfeitamente Sim. possível. É possível, entendeu? Né? Justamente. Até porque o ato administrativo ele pode ser revisto pelo judiciário, não é isso? Então dá para a gente fazer isso aí. E no judiciário, como é que foi essa questão aí, Isaac, para a gente entender? No começo não foi tão fácil assim, pelo que eu entendi, né? Da gente conversou, né? No começo nem tudo foi o mar de flores aí, né? Mar de rosas, né?
tudo que é novo, né? Às vezes, até você conseguir emplacar uma tese, uma defesa, vamos falar assim, você acaba tomando vários em procedência, né? Então, sim, eu perdi bastante não, mas vários processos aqui eu perdi, vamos falar assim, né? Foi julgado improcedente. Improcedente, fui para o colégio recursal, porque aqui em Bauru, essa matéria é de JEC, né? Certo. Embora tenha um enunciado aí do FONAGE, né, que é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, dizendo que quando tem, né, no polo passivo um litisconsórcio onde tem uma pessoa física junto com o ente público, já não é matéria de JEC, é matéria de vara comum, né? Vamos falar assim, né? Mas aqui em Bauru ainda está vigorando no JEC, eles mandam para o JEC. Uhum. Inclusive uma que foi para a vara comum. Aí, né? Tem vara da Fazenda Pública específica no JEC ou é uma vara... Tem duas. Tem duas. Tá. E aí, quando subiu para o TJ mandou de volta para que o colégio recursal julgasse, porque era matéria do colégio. Então, quando foi declarado improcedência, e para que acontecesse aí uma reversão, falei, olha, para mudar esse entendimento, eu comecei a fazer sustentação oral de todos os meus recursos junto ao colégio recursal. Legal. Então, perdi o primeiro. E o mais assim, interessante, que a gente não pode brigar contra o sistema tanto assim, vamos falar assim, né? Uhum. Porque tem duas varas da Fazenda Pública aqui em Bauru. Certo. E uma das juízas da Fazenda Pública está na primeira turma recursal e a outra está na segunda. Quer dizer, sim, então, as pessoas que dão a sentença, vamos falar assim, eles estão no colégio recursal. E eu falei, eu tenho um trabalho dobrado para tentar reverter essa decisão. E aí, graças a Deus, em uma das sessões que eu estava fazendo a sustentação oral, uhum, caiu bem na mão, como relatora, essa juíza da vara da Fazenda Pública. Certo. E ela declarou, eu fiz a sustentação, ela declarou o voto, vamos falar assim, com a improcedência, né, né? Só que aí tem dois juízes que falou, não, espera um pouquinho, não tem aí o julgado do STJ? Tem. Ele não trouxe documento aí dizendo que o carro não é da pessoa, tá aí, essa aí a pólice nem foi a pólice, foi o extrato do sem parar. Não está o extrato do sem parar aí, onde que diz que quem é dono do carro é outra pessoa, tá? Uhum. Não, então eu vou divergir do voto da relatora. E aí pegou o segundo voto foi a presidente, né, da turma, e ela acabou assumindo a relatoria e falou, não, eu também vou votar contra a relatora. A partir desse momento, onde teve essa reversão, né, da sentença, onde a relatora era a juíza da vara da Fazenda, então, a partir desse momento, eu já reverti numa vara, numa turma, vamos falar assim. Ela teve que se dar por vencida, inclusive, exatamente, quando ela estava em primeira instância, né? Porque ela já sabia que exatamente, era vencida. E aí, a partir desse momento, começou, inclusive, na vara dessa juíza, começou a sair até a liminar já, de cara. A partir do momento que você comprova, ela, inclusive, ela concede em sede de liminar. E aí eu tive que fazer o quê? O mesmo trabalho na outra vara, que essa era a segunda vara, a segunda turma, eu tive que fazer um trabalho na primeira turma. Certo. E aí conseguiu também reverter, graças a Deus. Então, aqui em Bauru, hoje, né, está praticamente entendido que é possível. Exatamente. Entendeu? Olha só que interessante, então, só para a gente fazer um resumo para a galera que às vezes tem algumas pessoas que não têm a formação jurídica, só para entender um pouquinho isso aí melhor, né? Então, um resumo do que você falou aí. Havia entendimento de que ia para uma vara, para um juiz de uma vara comum, né? E havia entendimento de que isso ia para o juizado especial, que é o antigo pequenas causas. Para quem não entende muito bem
dessa nomenclatura, dessa terminologia. Isso aí foi discutido e parece que então teve um conflito, foi suscitado um conflito de competência e ficou pacificado que seria então discutido no Juizado Especial da Fazenda Pública, correto? Isso. E aí isso. já pacificou isso. Isso. Aqui também, geralmente aqui em São Paulo também está assim, tá? Alguns casos específicos, mas tá bem centralizado no Juizado Especial também. E aí, na verdade, então, existem 2 varas em Bauru, 2 varas da Fazenda Pública, do Juizado Especial da Fazenda, e 2 turmas no Colégio Recursal. Ou seja, quando o processo é julgado pelo juiz, depois no recurso vai para uma turma, e aí são 2 turmas julgadoras, é isso? Isso. No Colégio Recursal. Você conseguiu reverter uma primeiro e a outra ainda não. Então teve um período aí, Isaac, que você tinha decisão favorável por uma turma e decisão desfavorável pela outra, né? Ficar torcendo para cair para a segunda turma recursal, que é onde eu já tinha acertado lá. E olha assim, que interessante, e para você justificar isso, às vezes um cliente que conhece o outro fala, pô, doutor, o meu deu certo, e o meu não deu certo, mas o de fulano deu, né? Casos muito semelhantes, né? É até difícil de justificar isso para o cliente, né? Quando ia para o colégio recursal, já falava, ora Deus aí para cair na segunda, porque se cair na primeira... Vai tomar pau. É isso aí. E como é que foi, então? Aí, então, hoje, atualmente, você conseguiu, então, pacificar aí o entendimento nas duas turmas, não é isso? Sim, hoje eu tenho, inclusive, tenho sentenças já, né? Uhum. Que, inclusive, o Detran, recentemente, ele entrou com um agravo, né, da liminar que a juíza deu, dizendo que há uma insegurança jurídica, porque não foi feita indicação no prazo, toda aquela conversa, né? Uhum. E o agravo foi declarado improcedente, e nesse agravo, a sentença foi nesse sentido, que atualmente houve, vamos falar assim, a mudança de entendimento, né? Olha que legal, que agora entende-se a turma recursal de que sim, é possível fazer a indicação do condutor na via judicial, entendeu? Legal. E tudo isso é fundamentado na decisão, né? No acórdão do STJ, sim, onde aquele acórdão lá, pode ver quem utiliza, né? Naquele acórdão, foi somente, a fundamentação dele foi o quê? Uma única declaração. Uma declaração, só. Justamente, é verdade. Entendeu? Então, e a gente consegue, eu primo por trazer, vamos falar assim, mais documentos para mostrar para o juiz, ó, além da declaração, eu tenho mais esses documentos que provam. Você está pecando para mais, vamos dizer assim, né? Você vai para mais, está levando para mais, né? Mais do que o STJ já entendeu, você Exatamente. Já fez, né? Exatamente. Demonstrando, inclusive, isso, o princípio da boa-fé objetiva. Por quê? Você está demonstrando que realmente, olha, só a declaração para o STJ já vale, mas eu tenho mais provas ainda. Está aqui, ó, está tudo na mão, né? É basicamente isso aí. Isso é interessante, gente, que eu aqui em São Paulo, Isaac, as coisas não são tão fáceis, não está tão fácil assim, né? Infelizmente, a gente ainda vai ter que martelar um pouquinho mais, e esse tipo de live é justamente para alertar as pessoas, porque as pessoas aqui em São Paulo estão desanimando. Falar, não adianta, isso aí não cola, não cola. Mas nós, advogados, nós temos que bater nessa tecla. Se a gente tem uma tese que é plausível, que ela tem um fundamento, tem um embasamento, inclusive já tem precedente no próprio STJ, a gente tem que continuar martelando nisso aí sim. E eu falo que o que fez a diferença, sabe o que foi, Isaac? Você ir lá e fazer a sustentação oral. Porque você saiu da vala comum. Eu estava ainda conversando esses dias com o Rigamonte, né? O Rigamonte usa muito o termo da vala comum, né? Infelizmente, hoje, nós temos 2 tipos de profissionais. Aquele que atua em superfície e o que atua em profundidade. E aí, o profissional que atua em superfície, ele pega um modelo de inicial, copia e cola o nome lá e manda. E aí é assim, 1, 2, 50, 100, 1000 ações que vai chegando na mão do magistrado, e o magistrado fala, mais um desses aí que só copia e cola.
É isso que, infelizmente, eles, por mais que não manifestem esse tipo de opinião nas suas decisões, porque não é cabível, mas é isso que eles pensam, eu tenho certeza. E aí você indo lá, fazendo a sustentação e mostrando realmente plausibilidade no que você está falando, você sai dessa vala comum e entra para aquele que está atuando em profundidade, né? Então isso é muito importante. Você acha que realmente isso ajudou ou eu estou falando bobeira? Não, é fundamental, inclusive até hoje, mesmo que tenha é, é, já está praticamente pacificado aqui, eu vou lá para fazer a sustentação. Eu chego na sala, eles falam, doutor, foi mantida a decisão ou foi dado procedência, pode ficar tranquilo, eu nem preciso fazer a defesa, a sustentação, vamos falar assim, né? Uhum. Por quê? Porque o entendimento já, mas mesmo assim, ainda existem casos antigos, vamos falar assim, né, que estão no colégio recursal, eu vou lá, eu vou lá fazer a sustentação. Só que às vezes eu chego na sala, eu não preciso nem falar nada, porque Legal. a sentença já é de procedência, né? E você quer que eu te fale uma coisa? Vai chegar o dia, escuta, hoje é que dia? Tô até perdido aqui no dia. 25, é isso? 25. 25 de maio de 2020. Anote essa data aí que você vai lembrar dessa data daqui a algum tempo. Vai chegar o dia que vai ter lá os juízes, né? Que aí no caso o colégio recursal é juiz, né? Então vamos dizer, se manter essa política do juizado especial, né? De competência, vai chegar o dia que vai ter lá 2 juízes mais antigos e vai chegar um juiz novo lá. E aí eles vão falar o seguinte, doutor Isaac, nós já temos o nosso entendimento aqui, mas nós gostaríamos que você nos brindasse com a sua sustentação oral aqui, justamente para trazer aí de novo o posicionamento para pessoas que estão entrando já e pacificar esse entendimento para quem está chegando também. Escute que eu estou te dizendo que isso vai acontecer ainda. Uma coisa interessante que acontece aqui, aconteceu, né? Uhum. Eu chegava lá para fazer a sustentação, o horário é das 9 até meio-dia, vamos falar assim. Certo. Então você sempre chegava 15 para as 9, né? Ia lá, falava, sou fulano de tal, vou fazer a sustentação do processo tal. E eu chegava no horário e sempre colocava eu praticamente para defender em último. Falei, mas não é possível o que está acontecendo aqui. Por que eu sempre sou último? Chego aqui 15 para as 9 e só vou defender a meio-dia. Aí um dia a própria juíza falou, doutor, a gente coloca o doutor por último, porque essa é uma matéria difícil para a gente, que a gente não tem muito, assim, base de direito de trânsito. Então, a gente, às vezes, nós vamos passar dos 10, 15 minutos que o doutor tem para defender, porque a gente quer entender realmente o que está acontecendo nesse processo dentro do direito de trânsito. Né? Porque, às vezes, a matéria é muito específica para a gente. Né? E até um caso assim, até interessante, né? Que às vezes a gente julga por algo que nunca aconteceu com nós. Né? Então, eu fui fazer uma audiência que não tinha nada a ver com trânsito, né? Desse cliente meu que é o estacionamento, né? E aí a juíza era uma das juízas do presidente de uma das turmas, né? Certo. Então, doutor, lembrei do doutor aí há pouco tempo atrás. Falei, por quê? Você acredita que eu fui suspenso? Falei, tá brincando. Falei, é verdade. Mas por quê? Por causa do meu marido. O carro está no meu nome, e ele pega, toma multa e não identifica o nome. Ele, como condutor, estourou minha pontuação, 6 meses suspenso. Aí ele falou assim, e quando eu lembrei disso, quando eu fui suspenso, eu lembrei do doutor, quando o doutor vai defender lá, dizendo que não era a pessoa, né? E aí eu falei assim, realmente, quando o doutor vai defender, ele tem razão no que ele fala, porque eu estou sofrendo na pele aquilo que ele vai lá defender. Tá vendo só? Então, quer dizer, por aí, mais ou menos isso. Né? Ô, Isaac, agora, ainda sobre essa situação, eu queria te perguntar uma coisa. Nesses anos de experiência aí que você tem aí, que você tem uma bagagem boa aí, né? Você acha que a qualificação, só a faculdade capacita o profissional a atuar nessa área do trânsito ou a pessoa tem que fazer alguns cursos aí? O que você me fala disso aí?
A faculdade não te dá base nenhuma, né? Do direito de trânsito, não. Você sai como, vamos falar assim, com base no direito civil, vamos falar assim, né? Que é um dos pilares ali que a gente utiliza muito o conceito de direito civil, alguma coisa nesse sentido, mas direito de trânsito você tem que remar totalmente fora da faculdade, porque fazer curso de especialização, buscar aí uma pós-graduação, alguma coisa nesse sentido, porque o direito de trânsito você só aprende fora da faculdade. Dentro da faculdade não tem, te dá, né? nenhuma base, nada. E eu falo a verdade, eu peguei aí, vamos falar assim, eu remei praticamente 10, 15 anos aí, vamos falar assim, mais ou menos, na raça. Então, você lê código de trânsito, você vê resolução, vê portaria do CETRAN. Aprendeu E aí, no meio difícil, vamos dizer, né? No meio mais difícil, exatamente. sozinho, na raça mesmo É e isso indo lá aí. para Aí cima, você né? vai fazer um curso, você faz um curso, o que você aprendeu em 10 anos, esse curso de 2 dias, 3 dias, vamos falar assim, né? Te abre um leque de coisas que você fala assim, olha, faz 10 anos que eu mexo com isso aí e eu não sei desse negócio aí que ele está falando agora, entendeu? Legal. Então, é importantíssimo fazer umas atualizações. E isso aí te ajudou vamos dizer assim, para você ter propriedade para fazer a sustentação oral, então. Ajudou bastante. Não, quando você vai fazer uma sustentação oral, sabendo o que você vai defender, você vai falar com propriedade. Né? Se o juiz te perguntar alguma coisa dentro daquele processo, dentro daquela matéria, você mata no peito e vai embora, né? Sim. E aí, agora, o duro é quando você vai fazer uma sustentação, você não conhece muito a matéria, o cara te pergunta um negócio, e aí você chega e fala assim, eu acho que aí já foi, entendeu? Aí bagunçou, né? Aí Você tem que mostrar para o juiz, vamos falar assim, que aquela matéria, aquilo que você está defendendo é a verdade, e aquilo lá é isso. Mesmo que ele tenha um entendimento diferente, mas a legislação de trânsito é isso, entendeu? Legal. Então ajudou bastante isso aí. Você veio para São Paulo aqui, quantos quilômetros é de São Paulo para cá, de Bauru para São Paulo, Isaac? Uns 350, 370. Aí, e eu falo para você que isso aí, né? Quantos cursos você já fez aqui em São Paulo comigo? Fiz todos. Fiz todos. 3. Veio para cá 4. Algumas vezes, né, Isaac? E é um peso, é o peso da responsabilidade, né? De trazer pessoas tão competentes como você e vários outros que estão lá. Eu sou um privilegiado, na verdade, de ter vocês numa sala de aula comigo, na verdade, num bate-papo, numa troca de experiência, né? Porque vocês já são pessoas aí gabaritadas, né? Que têm um know-how, têm uma história, né, na advocacia, no trânsito, mas quando a gente fala isso em público realmente, né? É um peso de uma responsabilidade tão grande, mas que eu tenho visto que realmente tem ajudado várias pessoas, né? Então, esses dias aí conversando, não vou mencionar nome, que não é necessário, mas conversando com uma pessoa que estava numa situação um pouco complicada, e aí me pediu uma apostila, cara. Me pediu uma apostila. O senhor tem um PDF? Porque eu estou numa situação tão difícil aqui, eu queria trabalhar com isso, mas eu já faço alguma coisa, mas eu não tenho muito conhecimento. E aí eu falei, cara, eu não vou te dar um PDF, eu vou te convidar, você é meu convidado aqui para o próximo curso. E aí ele veio para o curso, fez o nosso curso aqui. Inclusive, cara, eu paguei até o hotel para ele poder vir, que ele vinha de longe também. E ficou aqui por conta minha aqui, né? E hoje ele já está se virando lá na cidade dele, já está se tornando uma referência. Aquele recurso que ele cobrava 20, 50 reais, um recursinho de multa, né? Como a turma fala, né? É o famoso recursinho de multa. Hoje ele já tem lá, fala, não estou dando conta da demanda, já estou cobrando um valor diferenciado. E é muito bom, né? Gratificante de ver esse tipo de coisa, né, Isaac? É legal. Com certeza. E dentro dessa situação, então, imagine você se você tivesse desistido dessa tese nos primeiros casos aí que não tinha dado certo, hein, Isaac?
É que eu falo sempre, né? A gente tem que se adaptar, né? Vamos falar assim, né? Os primeiros recursos meu, as primeiras ações foi naquela fundamentação de que existia a questão da abordagem para se instaurar um processo de cassação, né? Que isso a gente foi vendo que, com o longo do tempo, isso foi vendo que não era necessário, que o entendimento, né? Não há necessidade. Aí veio acho que a resolução 723, que fala, né, sobre essa questão de não ter mais essa necessidade, e aí você vai se adaptando a esse tipo de legislação, né? E aí você toma a primeira improcedência, você vai ver aonde que você errou, toma a segunda, vai ver onde você pode consertar. Chega uma hora que os caras falam, ou a gente vai dar procedência para esse menino aí, ou senão nós vai ficar com ele aqui o resto da vida vindo fazer sustentação oral aí, entendeu? É verdade. Uma hora vai dar certo, uma hora cola. É verdade. Eu sempre falo para a turma, né, que é uma situação interessante, né? Não desanime com os seus indeferimentos, não desista, né? Seja no indeferimento, até porque a gente tem que entender o seguinte, na verdade nós temos que agradecer a Deus, né, que a administração não trabalha correto em 100% dos seus atos, né? Porque, via de regra, o princípio da legalidade para a administração é estrita, inclusive, né? Então, ela só faz o que está em lei. Se ela fizesse tudo perfeito, não caberia nada para a gente aqui fazer aqui fora, vamos dizer assim, né? E então, o percentual de indeferimento sempre vai ser maior do que o percentual de deferimento. Eu ouso discordar, eu tenho vários amigos e eu vejo professores dizendo assim, não dá para você falar nunca que esse recurso não vai ser deferido. Eu acho que isso é temeroso de dizer, né? Até porque a gente coloca, então, a administração 100% em descrédito, e não é esse o nosso interesse, né? Mas, então, eu tenho na minha mente que um percentual maior de indeferimento vai acontecer sempre, porque a administração trabalha de acordo com a legalidade, né? Agora, toda a administração ela é movida pelos seus servidores. E o servidor é um ser humano passivo de erro. E aí, em cima desses erros, nós trabalhamos, né? Então, são situações. Outra questão, são teses, entendimento que a administração tem de uma forma e que nós temos aqui fora. Aí é uma divergência de entendimento e quando chega no judiciário também dá certo. Ou pode não dar. Ou então começa não dando certo, mas depois dá certo, igual aconteceu com você, né? Mas o fato é que a gente não pode, então, desistir, desanimar, se desestimular com alguma decisão contrária ao nosso entendimento. Na verdade, tem que servir como um degrau para você chegar mais próximo, né? Então, você analisa aí uma decisão, vê qual foi a fundamentação dessa decisão para você melhorando, aprimorando a tese, né? Então, isso é muito importante, né, Isaac? E outra coisa, a questão do administrativo tem que colocar na cabeça da gente que, assim, ou você só pega recurso que você vê que vai dar certo, ó, esse recurso dá certo, porque essa foto aqui é de um carro, essa aqui o meu é outro. Beleza. Ou você vai e pega e tenta emplacar a sua tese, mesmo que seja improcedente. Porque, veja, o administrativo é uma praia, o judiciário é outra. Sim. Às vezes você só toma pau no administrativo, mas você reverte ele no judiciário. Então, não é porque você, eu não vou mais recorrer disso aqui porque eu perco. Tudo bem, verdade. Só que se você for no judiciário, você tem grandes chances de reverter. Sim. Então, é umas coisas que às vezes a gente, vamos falar assim, desanima, né? Sabendo que se eu for um pouquinho mais além, eu consigo reverter. Sim. E isso vai beneficiar quem? Você vai beneficiar o seu cliente, porque você está fazendo só metade do caminho. Verdade. Vou fazer só administrativo, perdi. Amigo, você perdeu, vai ter que tomar a suspensão de 1 ano aí. Só que se você falar assim, um pouquinho, eu acho que dá para mim ir lá para o judiciário. Porque, veja bem, você não vende resultado, você não cobra por resultado. Você cobra por uma defesa bem feita, por uma ação bem fundamentada. O resultado pode ser de improcedência no final. É uma consequência, né? Exatamente. Só que você mostra para o cliente, meu amigo, eu fui aonde deu,
Se eu não conseguir resolver, você pode ter certeza que ninguém resolve. Não Sim. porque você é o cara, vamos falar assim. É que você tem a fundamentação, você tem a base técnica. Se você não conseguiu resolver, entendeu que não é possível, então, infelizmente, não consegue, ninguém resolve. Verdade. Entendeu? Aí você parte para outras coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você está conseguindo, vamos falar assim, tentando reverter uma suspensão de 12 meses. Aí você vai para o judiciário, demora 6, 7 meses para ter uma sentença até a final. Uhum. Beleza, não conseguiu? Os 12 meses dele lá já está contando. Sim. E aí, o que acontece? Você fala para ele assim, segura mais 3 meses aí, 4 meses que eu vou retroagir. Com a retroação do 723 lá, e você não vai cumprir quase nada. É isso aí, entendeu? Inclusive, é uma pena que nosso tempo já está. Estamos com 3 minutinhos aí, mas nós vamos marcar uma outra live para fazer um tema da retroatividade da penalidade aí, que é um tema interessante, que você também tirou leite de pedra aí, né, Isaac? Mas, cara, tá acabando o tempo aqui. Eu quero, desde já, te agradecer a oportunidade de passar essa 1 hora com você. Você muito nos abrilhantou aqui, tá? Espero que todos que acompanharam, e a audiência foi boa hoje, parabéns, viu? A turma se interessou pelo tema e se manteve até o final. Isso significa que a turma gostou aí do conteúdo, tá? Quero te agradecer. Nós vamos marcar uma próxima para falar da retroatividade da penalidade, beleza? E deixa aí para você dar suas palavras finais aí para a gente encerrar a live aí, tá bom? Eu agradeço aí o convite e a todo o pessoal que ficou até o final aí, né? E se me coloca à disposição, o pessoal sabe, né? Muita gente me manda aí alguns WhatsApp aí. Eu sempre que for possível, né? Estou atendendo aí o pessoal, tudo que eu puder fazer, estou à disposição sempre. O pessoal sabe. Legal. Um abraço. Então, um abraço, Isaac. Muito obrigado aí. Para você que nos assistiu até agora, então, muito obrigado. Amanhã, terça-feira, nós temos live no no YouTube. Quinta-feira tem live no YouTube também, tá bom? Inclusive, eu vou tentar fazer uma extensão na quinta-feira desse tema, lá no YouTube também, na modalidade de aula mesmo, compartilhando tela com vocês. Tá bom, gente? Obrigado por tudo aí. Um abraço, Isaac. Um abraço aí. Sucesso. Mais ainda, né? Mais do que você já tem aí. Sucesso. Amém. Tá bom? Amém. Sucesso a nós todos aí. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Então você percebeu que o Dr. Isaac utilizou da melhor forma que poderia ser feita na entrevista do cliente, já perguntando informações. Olha a importância de você saber fazer uma entrevista com o cliente, obter as informações que você precisa para utilizar na sua ação judicial, no seu recurso, tá? Prova documental, como você deixar essa indicação mais robusta, né? A verdade real dos fatos, com alguns documentos que ele citou no vídeo. Enfim, uma aula sobre indicação do condutor na via judicial e, digo mais, uma aula de empreendedorismo, uma aula de persistência, uma aula de esperança e de confiar em você mesmo, naquilo que você escreve, nas teses que você cria, porque não é um indeferimento, não é uma improcedência que vai fazer você cair, que vai te desanimar. Utilize essas situações negativas como degrau para chegar no seu objetivo final, tá ok? Um abraço e até a próxima!